Você sabe o que é a lei da casa? Já ouviu falar na lei da casa? Eu já vou falar com você sobre a passagem bíblica referente a este termo, a lei da casa, que o próprio Deus falou com o profeta Ezequiel. Já vou citar esta passagem. Mas para contextualizar, para ilustrar, você provavelmente mora ou na sua casa ou na casa de alguém. E onde a gente mora, normalmente, há regras, como também onde a gente trabalha, onde a gente estuda, se você vai à igreja. Na verdade, em qualquer lugar, você vai encontrar certas leis. É curioso que os anarquistas que supostamente se orgulham de não ter nenhuma lei, de viver sem lei, eles, sem saber, aplicam uma lei para eles mesmos, que é: a nossa lei é que nós não temos lei. Então, logo, é uma lei, não é? Eles têm que obedecer essa lei que eles impuseram a eles mesmos. Mesmo que a lei seja, não há lei. Então você vai ter que ter muito cuidado para não colocar nenhuma lei. Os anarquistas assim o dizem. Mas, voltando ao exemplo, onde você convive, onde você trabalha, onde você frequenta, você vai encontrar as leis da casa. Muitos pais dizem para os filhos assim: meu filho, enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai seguir as minhas regras. Eu não aceito isso, não aceito aquilo, etc. Então, você, o dono da casa, ele normalmente dita as regras, como vão ser as leis. Por exemplo, lá em casa, quem dita as regras é a Cristiane. A minha senhora. A minha senhora. E eu estou muito feliz com isso, né? Não é só ela, obviamente. Como uma casa bem ajustada, o casal está em acordo sobre as suas leis, né? Mas tanto o marido sábio quanto a esposa sábia sabe onde pisar, né? Sabe os seus limites. O marido sábio sabe os seus limites, como a mulher sábia também sabe os seus limites. Respeita a lei da casa. E assim a casa funciona bem. Quando a casa tem as suas leis e elas são respeitadas, então tudo funciona bem. E normalmente as leis têm uma razão de ser, né? Se coloca certos costumes, certas leis, por uma razão. Por exemplo, aqui no Templo de Salomão, há uma lei da casa que determina que as pessoas não entrem com o celular para participar dos cultos, das reuniões. É uma lei que muita gente não gosta. E tem gente que chega aqui e quando é dito: olha, você não pode entrar com o celular, a pessoa dá meia volta e vai embora. Ela prefere ficar sem o momento dela com Deus, longe do celular, do que ficar longe do celular. É uma coisa assim, né? O apego que muitas pessoas têm com o celular hoje é incrível. Mas essas mesmas pessoas, quando vão viajar no aeroporto e tem áreas que elas não podem usar o celular, ou dentro do avião, tem que desligar o celular na hora da decolagem, na hora do pouso, etc., elas desligam normalmente. Não é? Mas parece que é um desrespeito estritamente com a casa de Deus. Mas enfim, tem uma lei aqui que diz: você não vai usar o celular, não vai entrar com o celular no templo, no santuário do Templo de Salomão. Por que essa lei? Não é intransigência. Essa lei é o seguinte: são 10.000 pessoas. Imagine 10.000 pessoas com celulares ligados durante o culto. Imagine. Como é que seria? Como é que a gente vai controlar 10.000 pessoas com o celular ligado? E você sabe, quando você tem o celular na mão, você dificilmente não vai olhar. Hoje as pessoas assistem televisão olhando o celular. O ser humano está desenvolvendo uma habilidade assim, um olho na televisão, outro olho no celular, uma habilidade assim incrível. Porque o celular, ele grita pela nossa atenção. Cada notificação, cada blipzinho, né, grita a nossa atenção. Então, a regra, a lei da casa aqui é o seguinte: se você vai buscar a Deus, então desconecte-se das outras vozes. Se você quer ouvir a voz de Deus, você vai desconectar das outras vozes e vai entrar aqui no santuário do Templo de Salomão e vai
ficar sintonizado, ligado na voz de Deus. 1 hora, 1h15, 1h20, 1h30, mas você vai ouvir a voz de Deus. E quando você sair daqui, você vai estar diferente de como você entrou. E assim tem sido. E graças a Deus, a maioria das pessoas compreende isso, respeita isso, segue a lei da casa e aprecia muito esta lei. Enfim, é apenas um exemplo. Mas vamos lá na passagem bíblica que fala da lei da casa de Deus. No capítulo 43 de Ezequiel, Deus dá uma visão ao profeta como da perfeita casa de Deus, o perfeito templo. Como seria o perfeito templo? Como as pessoas se comportariam dentro e ao redor do templo sagrado. Olha só o que diz Ezequiel 43:12. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, o templo era construído sobre o cume do monte, né? Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ou seja, o lugar onde o templo era edificado era considerado santíssimo, ou seja, algo totalmente separado do resto da cidade, do resto dos outros lugares e para os outros propósitos que qualquer parte da terra de Israel era usada. Aquele lugar era considerado santo, sagrado. Aliás, não apenas santo, mas santíssimo. Ou seja, o máximo de respeito, de separação entre o santo e o comum, entre o santo e o corriqueiro, o profano. Era o que Deus havia determinado como um princípio fundamental da casa dele. Que as pessoas tratassem a casa dele com temor, com respeito, com reverência, e não fizessem ali qualquer coisa que fariam em outros lugares. Então o povo tinha que tratar a casa de Deus com reverência e respeito. Ao se aproximarem, ao trazerem suas ofertas, as ofertas tinham que ser ofertas perfeitas, ofertas limpas, puras, o coração tinha que estar puro, a pessoa tinha que apresentar-se com sinceridade, ainda que ela estava carregada de pecados, ela deveria trazer dentro de si o arrependimento, porque ela estava se aproximando do lugar sagrado que era o símbolo de Deus aqui na terra. Então, esta era a lei da casa, que as pessoas tratassem a casa de Deus como santíssima. E você vê esse princípio do sagrado, do santíssimo, em todas as escrituras. Você vê lá desde o Jardim do Éden, que Deus, digamos, no dito popular, numa expressão assim bem vulgar talvez, Deus liberou geral, digamos assim, para o ser humano, dizendo, olha, todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. As aves do céu eu coloco sob o seu domínio. Os peixes no mar, os animais na terra, tudo que vocês quiserem está aí à disposição de vocês. É seu, cuide disso. Agora, a árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Não comerás, porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Então, Deus deu tudo ao homem, mas só pediu um pouquinho de respeito para que o homem entendesse que ele pode ter, entre aspas, tudo, mas com limites. A pessoa pensa às vezes que felicidade é fazer tudo o que ela quer. E na verdade, se você fizer tudo o que você quer, você vai ser escravo dos seus desejos. Se você fizer tudo o que você quer, você vai trazer mal para si mesmo, porque as nossas vontades são contra nós no final. Então a verdadeira felicidade não vem de ter liberdade total. A verdadeira felicidade vem de você ter liberdade com limites. Liberdade que você entende, eu posso fazer isso se eu quiser, mas eu decido não fazer.
Isso é liberdade. Eu escolho não fazer, porque eu sei que isso terá consequências ruins para mim, para outras pessoas, então eu escolho não fazer. Eu poderia, mas não vou fazer. É o homem que tem lá a mulher no trabalho, que está dando em cima dele, ele é casado, e ele diz assim, eu poderia seguir adiante com este flerte aqui no meu trabalho, mas eu não vou seguir, porque vai fazer mal a mim, vai fazer mal ao meu casamento, aos meus filhos, vai fazer mal a esta pessoa, eu não vou seguir com isso. Então, isso é liberdade. É você poder, mas não fazer quando você sabe que vai fazer mal. Este é o princípio que Deus quer que nós tenhamos dentro da nossa casa, que agora eu falo, a casa sendo você. Você é uma casa. Você é um templo. E se você não tiver leis da casa que você impõe sobre si mesmo e que você respeite, coisas que você diz, isso eu não faço, isso eu não toco, isso eu não vou me meter. Se você não tiver essas leis da casa, você vai ser um escravo das suas vontades e você vai trazer muitas, mas muitas dores para a sua vida e para a vida de outras pessoas que estão relacionadas a você. Então, entenda, a lei não é para te podar, a lei não é para te proibir de algum prazer. A lei é para te proteger de você mesmo e impedir que você se meta em encrencas das quais dificilmente você conseguirá sair. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.